Muitas pessoas me perguntam assim, ah, Kaiser, imóvel vale a pena? Mano, eu já fiz assim de todos os cálculos da minha vida para poder fazer valer a pena, para tentar fazer valer a pena, mas eu vou te falar, não vale a pena. Aí as pessoas me perguntam, mas por que o imóvel não vale a pena? Imóvel vale a pena para você investir quando você não tem mais o que fazer com o dinheiro, tá? No meu caso, eu tenho muito o que fazer com o dinheiro. Quando você não tem mais o que fazer com o dinheiro, ele vale muito a pena para você meio que empatar o dinheiro ali e deixar o dinheiro guardado. Tem gente que fala assim, ah, mas eu comprei um imóvel por 100 mil e hoje ele vale 400. Aí eu falo, eu comprei uma coca por R$1 e hoje eu compro por 10. Presta atenção nisso aí. O que quer dizer isso? Por que essa analogia? Porque quer dizer que não é que o seu imóvel valorizou, é que o dinheiro desvalorizou. Significa que você precisa de mais dinheiro para fazer exatamente a mesma coisa que você fazia antes. Você precisa de muito mais recursos para fazer a mesma coisa. Então, eu entendi que, gente, não faz sentido isso de achar que o meu imóvel valorizou. Não é que o imóvel valorizou. Não é que o imóvel valorizou, é que o dinheiro desvalorizou. Pelo dinheiro ter desvalorizado, você precisa de mais dinheiro para comprar aquela mesma casa, aquela mesma coisa que você tinha comprado antes. A morar de aluguel é furada. Eu quero discutir um pouquinho sobre esse tema aqui com você, tá, Izzy? Porque é o seguinte, pensa o seguinte, eu morava numa casa, eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Eu morava numa casa que é aqui no condomínio, tá? Aqui no condomínio mesmo, então assim, do ladinho de onde que eu moro hoje, só que eu pagava 5 mil reais de aluguel. Então faz essa conta aí pra gente, tá? Analisa o seguinte, eu pagava 5 mil reais de aluguel. Desses 5 mil reais de aluguel que eu pagava, olha que interessante, eu vou compartilhar a foto da casa aqui que tem lá no meu Facebook, né, antigo, de 2018. Olha pra você ver que legal é essa casa. A propriedade é essa área todinha aqui, então assim, toda essa área verde em volta, ó, o helicóptero estacionado aqui, o helicóptero pousado aqui, piscina, ela era a última casa da rua, não tinha vizinho, nunca ia ter vizinho, tá? Não tinha vizinho, nunca ia ter vizinho, então tinha toda uma privacidade. Uma casa, se não me engano, 6 quartos, gerava a própria energia elétrica e gerava a própria água, então não pagava nada de energia nem nada de água. Se não me engano, a energia vinha em 50 reais. E isso, gente, isso é curioso porque eu morava nessa casa e meu custo era 5 mil reais. Só que pensa assim, se eu gastava R$1.000 de luz, eu teria que gastar R$1.000 de luz mais ou menos, então economiza uns 1.000. Então na prática me custava, sei lá, uns 4 mil reais. Isso aqui acompanha antigo, ó. Eu lembro dos fogos nessa casa. Pois é. Então eu gastava aproximadamente uns 4 mil reais, né, pra morar nessa casa. Agora pensa assim a respeito. Eu abri mão, eu tinha um sonho de, né, ter a minha própria mansão e tal, né? E o Senhor realiza os nossos sonhos, tá? E aí eu saí do aluguel. Eu fui e comprei uma casa, que é a que eu moro hoje, tá? Então assim, eu gastei uma grana bem legalzinha pra poder reformar ela. E eu parei de gastar com aluguel, né? Parei de gastar com aluguel. Sabe quanto que me custou parar de gastar com aluguel? Né? Assim, não é que saiu do meu bolso, porque Deus proveu, né? Deus fez os milagres aí, aconteceu coisas muito más. Mas a casa custou 3,3 milhões de reais, tá? 3,3 milhões de reais. 3,3 milhões. Deixa eu abrir aqui uma foto da casa pra vocês, ver como que ela era. Nem parece a minha casa hoje, gente. Vocês conhecem a minha casa, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é a casa que eu comprei por 1.700.000, tá? Então ela era um andar só. Tá vendo que ela tinha o telhado ruinzão e tal, um monte de coisa assim. A casa era paia, tá? A casa era paia comparado ao que se tornou hoje, né? E eu gastei, Izzy, mais 1.300.000 para reformar a casa e mais uns 300 mil aí de imóvel. Resumo da ópera. Eu saí do aluguel de 5 mil reais. E para sair do aluguel de 5 mil reais, mano, eu gastei 3,3 milhões de reais. Só que 3,3 milhões de reais aplicado, ele te dá aí mais ou menos uns 33 mil reais por mês, tá? 3,3 milhões de reais aplicado te dá mais ou menos uns 33 mil reais por mês. Se eu quisesse continuar morando de aluguel, inclusive a casa lá de cima estava alugada para mim até pouco tempo atrás. Agora eu mudei ela para quem está morando lá, que é o CEO da Cápsula. Já tá no nome dele, mas até pouco tempo atrás estava no meu nome o aluguel lá ainda. Agora sim, se eu continuasse aplicando esse dinheiro, né? Ao invés de eu fazer isso, se eu tivesse aplicado esse dinheiro, por exemplo, aplicado em fundo imobiliário, eu teria um rendimento legal, aproximadamente, sei lá, uns 30 mil reais, talvez até menos, uns 20 mil reais se fosse fundo, mas se fossem outras aplicações, seriam uns 33 mil reais. Presta atenção, se eu aplico os 3 milhões e 300, eu tenho, sei lá, 30 mil reais mais ou menos aí por mês de rentabilidade.
E nesses 30 mil reais de rentabilidade eu pago o aluguel, ainda me sobraria, sei lá, 25 mil reais para eu curtir o meu custo de vida. E tem uma coisa mais importante ainda, que se eu precisasse de recursos, se eu precisasse de dinheiro, o meu dinheiro estava ali líquido. Eu poderia pegar o meu dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma casa, hoje ela está avaliada, sei lá, em 4 milhões de reais a minha casa. Beleza, eu coloco ela à venda hoje por 3 milhões. Aí quem quer pegar minha casa aqui, ó, mobiliada, do jeito que ela tá, porteira fechada, tudo por 3 milhões de reais. Por que imóvel, por que eu não curto muito imóvel, tá? Meu sonho era ter 50 imóveis de aluguel. Porque na minha cabeça eu ia colocar tudo de aluguel e tal, e aí eu tenho uma média de 500 reais de aluguel, estamos falando de 25 mil reais de renda fixa, de salário todo mês, eu tenho uma segurança e tudo mais. E eu ia estar felizão, ia aposentar com isso. Esse era o meu plano de aposentadoria. Até que eu tava nesse plano aí, gente. Ó, então compra casa, constrói casa, compra casa, constrói casa. Tinha um monte de casa de aluguel. Perguntem a Rai. Um monte de casa. E fora que da chatice de lidar com o inquilino, né? E tudo mais, e o imposto que você tem que pagar sobre o aluguel e tudo mais, eu me deparei com a seguinte situação. Aconteceu um fato inusitado que eu precisei de 1 milhão de reais. E eu tinha mais de 10 mil reais em imóveis. E aí eu percebi que imóvel não é dinheiro. Porque a única maneira de eu arrumar 1 milhão de reais naqueles 10 mil de patrimônio imobiliário meu era se eu abrisse mão dos 10 milhões. Se eu vendesse, tipo assim, vendesse pacoteira de 5 milhões de imóveis por 1 milhão de reais. Isso eu não iria fazer. Então eu prefiro não fazer do que isso. Então, aí eu aprendi sobre fundo imobiliário, aprendi muito com o primo rico lá também, as coisas sobre gestão de carteira, de investimentos e tudo mais. Aí eu aprendi sobre essas coisas. E aí, por exemplo, no fundo imobiliário, você tem a mesma rentabilidade você tem a mesma rentabilidade praticamente do aluguel. Você está exposto ao mesmo risco do mercado imobiliário. Então, se der uma crise, uma bolha imobiliária, vai pegar você também. Não tem problema nenhum. E você tem isenção de imposto, olha a diferença, já tem uma diferença aí, olha pra você. Por isso que diz como diz a palavra, né? Aquele que não tem, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Porque olha pra você ver, o cara que investe num fundo imobiliário, ele tem provavelmente um pouquinho mais de conhecimento, né? Que eu fui aprender só depois de muita porrada. E ele não paga imposto sobre a rentabilidade. Ele não paga imposto sobre a rentabilidade. Ele tem ganho de capital, ele tem ganho de capital não. O imóvel, as ações dele valorizam, então a mesma coisa valoriza, o mesmo negócio do fundo. E ao invés do cara ser dono de uma casa, 2 casas, 3 casas, você pode ser dono de um pedaço de uma rede de shopping centers, você pode ser dono de um pedaço de uma rede de prédios comerciais e tudo mais. Então entenda que vale a pena demais você dar uma pesquisadinha e ver se não é algo de vaidade essa parada de ter imóvel próprio, sabe? Porque, como eu disse, me arrependo de todos os imóveis que eu comprei. Todos. Como assim, Caio? Até os das empresas? Até os das empresas. Sabe por quê? Porque os das empresas é pior ainda, porque é muito caro os imóveis das empresas. Então, assim, é muita grana mesmo, muita grana. E os imóveis das empresas, eles têm... tipo assim, eu acabei gastando muito do que eu poderia investir no crescimento das empresas. Em outras palavras, se eu não tivesse investido em imóveis para as empresas, talvez a gente seria, sei lá, 3, 4 vezes maior do que a gente já é hoje. Mas, ao mesmo tempo, o mercado gosta de a empresa ter os imóveis próprios. Então, para a empresa ainda pode ser que vale a pena assim e tal, mas não sei te dizer especificamente. Eu prefiro pegar o recurso e aplicar eles dentro das empresas, fazer as empresas crescerem, porque isso é muito melhor. Fala pessoal, ó, o que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! Então, tem tudo isso no curso de finanças pessoais, tá? E uma outra coisa que é bem pesada, assim, importante sobre esse assunto. Primeiro, a liquidez, tá? Então, assim, liquidez você tem 3 milhões uma coisa é você ter 20 milhões em imóveis, outra coisa é você ter 20 milhões em dinheiro, tá? 20 milhões em imóveis é a mesma coisa que 3 milhões em dinheiro, só pra você ter uma noção, assim, de poder aquisitivo, tá? Porque 20 milhões em imóvel é muito difícil de sair dele. É uma posição, assim, muito pesada e muito difícil de sair dessa posição. Então, assim, sem perder, você tem que ter muita paciência, demora, sei lá, anos para você conseguir sair dessa posição. Eu tô até hoje saindo da minha posição imobiliária. E segundo, que imóvel, eu aprendi que na minha vida, ao longo da minha vida, que oportunidades são geográficas. O que quer dizer que a oportunidade hoje está em Valadares, amanhã ela pode estar em São Paulo, outro dia ela pode estar não sei aonde. Não vem falar que a oportunidade para mim está em São Paulo, porque eu já tive em São Paulo. A gente fala assim, você tem que vir para Alphaville, eu já fui. A gente fala assim, você tem que passar uns anos em Alphaville, eu já passei, em 2013, já passei já. Então, assim,
Não preciso ir passar anos em Alphaville, não preciso de nada disso, porque eu já passei dessa fase aí, entendeu? Não tenho a intenção de... Agora não, sei que Deus mande eu fazer, porque se Ele mandar eu faço na hora. Mas eu aprendi que oportunidades são geográficas. E quando você entra em imóvel, aí pode ser financiamento, casa própria, etc, etc, etc. Quando você investe em imóveis, você fica meio que amarrado. Você planta, você meio que planta o seu umbigo. E eu já sei de tudo isso que eu tô falando com vocês aí. Só acreditar aquele negocinho, né? Cássio Ferreira espelho de pau, né? Tipo assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não tem? Você já ouviu esses ditados tudo? Pois é. Eu não inventei no meio da pandemia, no início da pandemia, né? A gente tava fazendo um imóvel para vender, uma mansão aqui no condomínio para vender. E na hora que tava acabando a mansão, a Rai foi lá e viu a vista da casa e falou: ah, é muito linda essa casa, eu quero ela pra gente. Eu falei: não, amor, ela não, vamos ficar pra gente. Eu falei: então vamos aumentar ela. Era uma casa de 400 metros, já foi pra 1.200. Então a gente tá terminando essa casa nova, mas vai ser uma casa assim, pra envelhecer, entendeu? Pra passar o resto da vida mesmo. Então assim, vai ficar pra nós, pros filhos e tudo mais.